Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o Montas pioneiro andou no trabalho a bloqueio esse rio, porque alma ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo desta quinta-feira, dia 15 de dezembro, aqui pela TV da Cidade, também na TVBE e claro, né, você sabe que o programa Passando a Limpo fica disponível também no YouTube para você em qualquer lugar do planeta. Esse aí é o endereço que já chega com tudo para você. É só procurar lá no YouTube Passando a Limpo na TV. Deixa eu apresentar aqui o professor Osni Pischi. Boa noite. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Arivan Plaknov. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge Castano. Passados, Jorge, quase 30 dias do segundo decreto de emergência que foi assinado no dia 22 de novembro, na cidade de Joinville. O decreto de emergência é para realizar obras imediatamente. Em Joinville todo mundo sabe onde são os maiores problemas. Os maiores problemas são no Rio Águas Vermelhas. Aliás, no governo do ex-prefeito Wilson Bender, tinha máquinas permanentemente do DNOS, Sim. Departamento Nacional, o Jorge sabe disso. De obras sanitárias. Dragando o Rio Águas Vermelhas. Pois bem, já passado esse tempo, até agora nós temos aí o Rio Águas Vermelhas aí. Nada aconteceu no Rio Águas Vermelhas, Jorge. Nenhuma máquina nem para tirar sujeira acumulada nas margens do rio, nem na ponte, nem em lugar nenhum. Quer dizer, infelizmente, viu, Jorge, o Arivan e o Enio? Nós estamos desde a administração Carlito Mers, que começou lá em 2012. Joinville deu uma marcha ré. São 4 anos de Carlito. São 8 anos de Udo. E agora mais 2 anos de continuação do Udo, que é a mesma coisa. Então já são 4 mais 10, 14, é isso? Já vamos por aí. 14 não. E mais 2 do atual governo, 16, né? 16 anos de marcha ré. Agora não tem nenhum carro que aguenta andar só de ré, viu? Carlito 4, Udo 8, são 12, mais 12, 14. 14. 14, 14. O Enio não queira também falar o professor mais. Aqui, o professor aqui, Osni Pischi. Mas não tem carro que anda 14 anos só de marcha ré. Se você não pôr uma primeira, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta marcha. Então, é isso que está acontecendo em Joinville. Lamentavelmente, hoje já era para ter máquina no Rio do Braço. É o Rio do Braço, sim. Para limpeza, todo mundo sabe que lá tem problemas. Eu sei, convivo com isso, porque o meu motorista mora lá no Jardim Sofia. Nada foi feito, nada está sendo feito. Quando a gente fala Rio Águas Vermelhas, estamos falando de toda a enchente do Morro do Meio. Do Morro do Meio. Quer dizer, esse sofrimento das pessoas em cada chuva mais forte. Jativoca. É a mesma também. coisa ali naquela região ali. A gente fala dos rios, mas a gente tem que lembrar qual é a área que esses rios alagam, não? E esse Jardim Sofia é ali na zona norte da cidade. Sim. Ali. E nada está sendo feito. Agora eu vi politicamente, tu conhece um tal de
sei se ele é do Catar, do Marrocos, pena que caiu fora, mas Marrocos perdeu. O tal de Calil aí, que é presidente do Novo. Conheço, tenho muito boa relação com ele. É? Sim. Muito, que bom. Ele apareceu agora, eu nem sabia quem era esse cara, viu? Apareceu agora foi na presidente do imprensa. diretório. Foi presidente do Agora diretório foi do presidente Novo. do diretório do Novo, que nada mais é que a continuação do velho do Udo, né? E agora diretor, vai ser presidente estadual. Meus cumprimentos, tomara que eles tenham uma boa gestão à frente do Novo no estado de Santa Catarina. Que assumiu o Novo em Joinville agora, o diretório Daniel Cardoso, empresário da Vico, é um empresário muito competente também, Tudo bem. com boa capacidade. Agora ele falou umas coisas aí, ó, na imprensa, que vai eleger o prefeito Adriano no primeiro turno. Até pode, porque em política tudo pode acontecer. Não tem problema nenhum. E falou que, graças ao grande trabalho que o prefeito vem fazendo no centro de Joinville, eu praticamente não vi nada, vi uns canteirinhos floridos aí. Viu mais alguma coisa? O prefeito tem dado muita atenção ao centro comparado com a periferia da cidade, isso é um fato. Não, mas Agora, o que tem de grandioso no centro? O conceito de grandioso, nós tivemos a obra da Travessa Bagman, nós tivemos a reforma através da parceria com a iniciativa privada das praças. Mas eu acho pouco, não. Acho que é um pouco cedo para imaginar que dá para eleger o prefeito no primeiro turno com esse tipo de com obra. essas obras. Acho que Joinville Aliás, precisa... o que nós vamos fazer, vamos dedicar um mais. programa e vamos mostrar aqui que, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, se os telespectadores concordam, mas os que são da velha guarda vão concordar, mais antigos. Um grande prefeito visionário em Joinville, chamado Dr. Nilson Wilson Bender, foi diretor da Fundição Tupi. Sim. Morreu pobre, andando de ônibus. E nós vamos mostrar aqui, em 4 anos, o que o prefeito Nilson Bender fez em Joinville, e comparado com os 2 anos da atual administração... Ou dos 8 anos da administração anterior. Ou dos 8 da anterior, ou dos 14 anos. Bom, aí... Pode pôr os 14. Pode pôr os 14. Mas então, nessa dos 2 últimos, aquilo não chega nem... Olha, não sei qual é a distância da Terra à Lua, mas olha, não chega nem a 2%. Até porque, professor, o que nós temos vivenciado nas últimas administrações é o início da administração, a demora pelo início das obras, o término das administrações e as obras não acabam. Vamos falar tudo isso, Arivan. Até porque nós temos obras aqui como essa, quantos dias? 443 assinatura do Falando contrato nisso, sem começar a obra. O nosso secretário Tiago deu uma resposta? Nós fizemos uma consulta ao SECOM se o contrato foi ou não efetivamente cancelado. Na última segunda-feira, o Tiago Boing ficou de me responder. Até o momento que nós começamos a gravação aqui, não deu posição alguma, então a gente presume que o contrato deve estar valendo, né? Se não tem essa informação. Nós temos 2 situações. Uma é essa situação de obras com contrato assinado, em princípio, que não iniciam, e outra, obras que não concluem. Nós temos aqui perto do estúdio da televisão, nós temos a obra da Albano Schmidt e da Helmut Falgater, que são obras que se alastram, que já deveriam ter terminado. Acabou o contrato, já. Por isso, já deveriam ter terminado. Foi prorrogado, Isto. Obras que não terminam nunca. Mas ele não informou? Não teve resposta. Por enquanto. Estou aguardando. Mas tudo é devagar, né? Aliás, o telefone... Qual é aquele telefone que o cara liga para a prefeitura, eles respondem em 8 dias, já resolve tudo? Não, nunca funciona aqui no 48 horas. Ouvidoria. Ouvidoria. O da Águas de Joinville é exatamente igual. A Águas de Joinville disponibiliza um WhatsApp
e não funciona. Tá? Tente o amigo que paga a conta todo mês para a Companhia Águas Joinville tirar uma dúvida pelo WhatsApp, que está lá na conta. Companhia Águas Joinville, tem lá um número grandão, aí você entra lá e vê um recadinho que está em manutenção. Mas a gente espera que algum dia... Tem manutenção é a Companhia Águas de Joinville, viu? Essa é a realidade. Que, aliás, Mas pasmem, o Águas de Joinville fez mais um financiamento de 600 milhões. é muito dinheiro. Inclusive, a obra lá que vai ter feito vai ser a ampliação dessa aí, que nem começou. Pode ser que foi por isso que não começou ainda. Pode ser que foi por isso que não foi. Pensaram num projeto maior. Uma coisa que a gente tem que apoiar, vamos deixar claro, tá? Joinville tem uns índices vergonhosos de saneamento, então qualquer recurso que Joinville direcione para o financiamento, para melhorar os índices de saneamento, aqui nós temos que apoiar. É positivo, né? Temos que ser a favor, temos que questionar se o dinheiro está bem usado, mas que nós precisamos melhorar os índices de saneamento, precisamos. Mas é lógico que precisa, Jorge. Mas esse contrato aí já teve um aditivo sem começar a obra. E agora estão dizendo que vão pegar dinheiro do BNDES, tomar dinheiro do BNDES Não, no BID, né? para ampliação. É BID, né? É um financiamento É? internacional. É o do BID, o Banco Interamericano. Banco Interamericano. Eu não falei do Banco Interamericano? Não, falou o BNDES. Mas tudo Do BID. Não, tudo bem. Tudo bem. Desculpe, do BID. Vamos à paródia? O assunto hoje tem mais... tá. Deixa eu fazer aqui. Antes da paródia. Foi uma semana triste para nós aqui do Passando a Limpo. Primeiro porque a irmã do nosso companheiro aqui, Arivão, faleceu. Nova ainda, né, Arivão? 55 anos, pessoal. 55 anos. Na flor da idade. E mais um outro cidadão de Joinville, que foi meu amigo particular, trabalhou comigo no governo Luiz Gomes. O Mário Edmundo Lobo, Sim. que todo mundo conhece. O Maninho. O Maninho, proprietário da agência de turismo Adinco. Faleceu em alto mar fazendo cruzeiro. Eu acho que o homem que mais viajou em Joinville foi ele. Tanto de avião quanto fazendo cruzeiro, morreu no cruzeiro, acho que ninguém fez mais cruzeiro do que ele. Ele era um cidadão que foi vereador de Joinville, o Maninho. Foi presidente da Câmara Municipal, à época em que o vereador não era remunerado, diga-se de passagem. Outras épocas. Outras épocas. Foi governador do Lions Clube de Santa Catarina. Trabalhou muito em ações sociais, ele e a falecida esposa dele também. Né? O Maninho também foi secretário municipal de turismo aqui de Joinville. Nessa época eu trabalhei com ele na Festa das Flores. Era Secretaria de Turismo que apoiava a organização da Festa das Flores. Eu vou te falar mais um dado dessa Festa das Flores. Ele foi secretário estadual de turismo no governo Wilson Cleirubim. Falando de Festa das Flores, eu ia fazer isso, mas já que você levantou, foi a maior Festa das Flores realizada em Joinville. Com a sua participação, com a participação da artista plástica Odete Starling, lembra? Certo. Odete Neri, né, Starling. Exatamente. Sim. Foi feito um convênio com a Tabacô, eu me lembro. Sim, todo o tapete lá. Todo acarpetado o pavilhão da Expoville. Foi a maior festa das flores. Sim. Parabéns, Jorge. Parabéns, Maninho. Parabéns, Odete, também, que participou. Nós fomos para Olambra para ver como é que funcionavam as coisas lá e muita coisa foi trazida para cá. Parabéns. Lembro. Nossas sinceras condolências à família do Arivão e a do Maninho Lobo. Muito bem. Gente, vamos... o tema de hoje do programa, o tema principal é a saúde. Então vamos conferir a paródia do Silvio Peck, o Piá Vividense.
Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre a saúde aqui em Joinville. A nossa saúde tá doente, mas para falar mais sobre isso, vamos chamar o gaiteiro que tá ali prontinho para puxar aquela sanfona. Gaiteiro abençoado, puxa a sanfona. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Já faz tempo que a saúde aqui na nossa cidade vem migrando entre o caos e a incapacidade. É incompetência que sobra, é boa gestão faltando. O dinheiro tá no caixa, mas quem gasta tá com a garantia que tá tudo certo. A saúde agonizando e ninguém dá o remédio. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Estatísticas furadas, secretário incompetente largaram nossa saúde nesse ciclo inconsequente. A dengue sumiu da mídia, ninguém fala no mosquito. O São José tá em coma e o povo tá na fila cedo pra fazer consulta. A falta de transparência é uma coisa absurda. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Cemitério abandonado, depredado e com lixo. Tá virando criadouro esquecido do mosquito. O povo mal informado, paciência se esgotando. Enquanto falta remédios, o Covid tá voltando à cena. E não tem quem mude esse cenário horrível que tá a nossa saúde. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Cemitério abandonado, depredado e com lixo. Tá virando criadouro esquecido do mosquito. O povo mal informado, paciência se esgotando. Enquanto falta remédios, o Covid tá voltando à cena. E não tem quem mude esse cenário horrível que tá a nossa saúde. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Falta de remédio aqui, fila pra consulta ali. E a saúde em Joinville tá indo pra UTI. Saúde doente cai, o povo carente lá. E a nossa secretaria não sabe administrar. Tá aí o Piá Vividência no Passando a Limpo, professor Osnipiski. Bom, para encerrar esse assunto aí da saúde aí, que nós vamos tratar isso no próximo bloco, com mais profundidade, o presidente do Novo, do Velho Novo, disse que a saúde agora vai melhorar. Que até agora, presidente, não melhorou absolutamente nada, só piorou. Está pior em relação ao governo anterior até. Porque o governador Jorginho Melo vai assumir algum compromisso com o Joinville para incrementar recursos para a saúde.
Eu sei que foi falado aqui que o governador iria pagar, Passar um valor mensal para para... pagar a folha de pagamento de São José. Agora, eu sou contra esse repasse. Não contra o repasse. Simplesmente o repasse. Porque são mais alguns milhões, ô Jorge, que vão cair num buraco sem fundo e não vai melhorar absolutamente nada. Esse repasse pode ser feito desde que seja auditado. Tem que lembrar que Joinville gasta na saúde muito mais percentualmente do que deveria gastar. E temos a preocupação de dizer se o dinheiro está sendo bem gasto. Muito bem, a Exatamente. gente vai falar de saúde já depois do intervalo. Hoje estamos aqui com o professor Osni Pischi, Jorge Castan e o Arivan Proknov. Já a gente volta. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Antes do intervalo a gente falou que abordaria a questão da saúde com mais profundidade. Agora, professor, nós pedimos para o Norival Silva, que está lá em Minas Gerais, falar um pouquinho sobre duas doenças que têm dado muita dor de cabeça para o joinvilense e para quem administra a saúde na cidade, que é a dengue e a Covid. Vamos ver o que Norival falou a respeito desses dois temas. Sobre a dengue, eu tenho a sensação de que a fêmea do Aedes aegypti, que é a responsável pela disseminação da doença, ela tomou Doril e sumiu. Foi para outras plagas, foi fazer uma viagem. Aliás, eu já disse isso aí no programa, de que a dengue quase sempre chega de viagem, ela vem transportada por um ônibus, por um caminhão, dos lugares onde a contaminação é mais presente. Mas não é possível você ter, como já ocorreu aí nos meses passados do inverno, a ocorrência, todo um trabalho de publicação que foi feito de vários casos de dengue em Joinville, no período do inverno, que é o período em que normalmente a doença desaquece, e eu estou entrando agora no verão, que é justamente o momento propício para a doença. Então, eu não tenho dúvida que aqui tem alguma dificuldade aí para fazer notificação. Sem a notificação, a doença desaparece, o que não quer dizer que ela não existe. Não é? Então, portanto, eu quero deixar aqui a minha pergunta. Em primeiro lugar, eu tenho que ter a prevenção, que já é história contada, já fizemos, milhões e milhões de reais que são gastos nisso. E, em segundo lugar, o plano de contingência da dengue do município. Já sobre o Covid, por exemplo, eu vou repetir aqui o que eu já disse outras vezes aí mesmo no programa Passando a Limpo, não é? Eu tenho uma doença consolidada, não se está discutindo se tem ou se não tem, claro que ela existe, não é? Mas eu já passei o período em que ela se transformou, na verdade, num instrumento de financiamento de prestadores filantrópicos, de prestadores públicos. Tem muito município que encheu as burras de dinheiro com o Covid, através dos seus prestadores hospitalares. As pessoas já sabem qual era a diferença de tabela para internação em UTI, para internação hospitalar. Isso tudo acabou. Os interesses econômicos do Covid, eu imagino que foram todos superados. O teste do Covid em farmácia, a obrigação das operadoras de fazer o teste, enfim, todos os interesses econômicos já foram atendidos. Agora, eu não tenho mais o processo de internação hospitalar, ainda que eu possa ter a ocorrência da doença num índice maior, mas eu quero lembrar uma coisa: quanto mais você faz a testagem, mais a doença aparece. Assim foi com a AIDS no passado, vocês devem lembrar disso. Itajaí era campeão de ocorrência de AIDS no Brasil, não é porque tinha mais ou menos AIDS do que Joinville, Florianópolis, qualquer outro lugar. É porque lá se fazia realmente 100% da testagem do HIV, e aí aparecia a doença. A mesma coisa com o Covid. Quanto mais eu faço a testagem, mais a presença ocorre. O que não quer dizer que ela não existia, né? Esse é o ponto. Isso já foi assim no passado. Agora, só lembrando de uma questão. 70% dos óbitos ocorreram em pessoas que estavam em casa, acima de 70 anos. Portanto, não vamos cometer a mesma
bobagem de ficar estabelecendo restrições. O que precisa mesmo é as pessoas serem sensibilizadas para higienização das mãos, cuidar onde toca. 70%, 80% da contaminação é dada pelo toque de mão. O vírus é mais pesado do que o ar, a não ser que você espirre em cima de uma pessoa estando contaminado, aí está tudo certo. Fora disso, a Covid faz parte do nosso cotidiano, eu preciso mesmo é me cuidar, higienizar as mãos. Agora, já vieram com essa história de máscara de novo, já vieram com... claro que se você está doente, testado, aí você tem que ficar internado, não internado em hospital, você tem que ficar num regime de internação em casa. Bem, esse é o Norival Silva Pesque. Eu só quero falar, viu, Orivan? Você que é mais ligado à saúde, que as estatísticas da dengue em Joinville continuam uma vergonha. Hoje, por exemplo, apareceu um caso. Faz semanas que não aparece nada. Então, você parece que tem alguns dados aí nacionais sobre a dengue. Pois é, professor. Joinville ocupa a 4ª colocação no Brasil em número de casos de dengue. Algo interessante é que você falou de que a estatística não está correta. Não está correta, não está sendo Se atualizada. Joinville hoje está em 4º lugar com a estatística não correta, e se tivesse correta a estatística, estaria em que lugar? É uma pergunta que eu faço. É interessante isso. Vamos analisar, né, Jordi? Quais são as outras cidades aí? São Brasília, em primeiro lugar, uma em Goiás, a outra em São Paulo e depois Joinville. Mas são números absolutos? Absolutos. Ah, é? Números absolutos. Então, é preocupante. O Norival mesmo falou a respeito de um projeto eficiente, constante de combate à dengue. O Fumacê, Pisque, que é aquele famoso caminhão que nós falamos aqui. Caminhão, moto, caminhão. Isso, e nós não temos, nós deveríamos ter isso em Joinville. Como falamos sobre a draga para os rios lá atrás, que tem que ter, nós temos, como temos casos emergentes e casos cada vez mais crescentes, nós somos obrigados a manter esse processo de combate de forma contínua. Não pode ser por etapa. Deu sede, toma um gole d'água. Deu sede, não, nós temos que continuar esse programa de combate à dengue. Nós falamos aqui sempre no programa de planejamento. Sim, exato. Quando a gente fala de planejamento, a gente fala de gestão de risco. Também. Então, na realidade, nós temos uma série de situações, o Pisque sempre fala disso, o Rio Águas Vermelhas, o Rio do Braço, isso é coisa permanente, sabe? Tu poderia, entre aspas, tá? Como já tinha antes uma draga permanente Sim. no Rio Águas Vermelhas, tem uma laje lá, vai dragando, são coisas assim, a mesma coisa acontece com a saúde, a mesma coisa acontece com tudo. Nós sempre corremos reativamente, nunca estamos agindo preventivamente. Mas eu gostaria de pegar esse gancho de um caso e do 4ª posição para lembrar que nós aqui no programa informávamos em cada programa dos dados da dengue, porque a estatística estava disponível de uma forma transparente. Não é que não tem dengue, é que hoje não dá mais para achar os dados de uma forma transparente. É igual a Covid, professor Pisque. Ainda nós não temos dados reais. Há internados no Bethesda, há internados no Regional, há internados no São José. Mas quantos são? Qual a situação de cada paciente? Entubados? Não entubados? Olha, a Secretaria da Saúde é uma caixa preta em todos os sentidos. E tem dinheiro, né, professor? Desde os recursos até as estatísticas, assim como é a Companhia Águas de Joinville. Outra caixa preta. E aí, deixa só pegar o gancho dessa declaração aí recente de que o novo governador se comprometeu a trazer mais recursos para Joinville. Cuidado, o problema da saúde em Joinville não é de falta de dinheiro. Nós estamos dedicando hoje 40% do orçamento municipal para a saúde. Nosso problema... Mais de 500 milhões, é isso? Para o ano que vem vai passar de 500 milhões. Meio bilhão de reais. Nós estamos com um problema permanente de má gestão, não de falta de recursos. Então, mais recursos não vão ajudar se continuarmos gerenciando mal. Então devemos concluir que o Udo dele não estava errado quando ele dizia que o problema não era dinheiro, era gestão. O problema é que ele não conseguiu executar, né? Gestão. Agora tem notícia boa também, professor. 1 minuto.
Foi entregue hoje o aparelho de radioterapia moderno lá no Hospital São José. Esse aparelho custou aproximadamente 14 milhões de reais. Verba essa oriunda do governo federal. 14 milhões. Esse aparelho, que era para ter sido comprado há 2 anos atrás, somente agora vai ser entregue. O município entrou com 2 milhões de reais para os 14 e mais 1,5 milhão para fazer a estrutura para abrigar o aparelho que vai ficar disponível a partir do ano que vem. Uma boa notícia. E em 2 de novembro é dia de finados, onde se costuma dar uma atenção especial para os cemitérios. Nós fomos passados 45 dias, dá uma olhadinha nos cemitérios para ver como é que eles estão. Professor Osni Pischi, a quantidade de problemas, de bagunça, de mato, de água acumulada, lixo, é absolutamente assustadora a situação. E olha, não foi uma busca refinada, né? Porque a gente não fica, a gente vai alguns minutos em cada um dos cemitérios e é impressionante, impressionante a possibilidade, a quantidade de possibilidade de lugares que há, por exemplo, para a proliferação de um mosquito da dengue. Inclusive, nós separamos uma seção só de cemitério com água parada. Olha só, é uma outra cena que nós temos aí. Isso aí é o que mais tem, gente. Água acumulada em grande quantidade. É um ambiente propício, né, Arivan? Com certeza. Isso aí é um criadouro de primeira linha, né? Criador de primeira... A sujeira e o abandono dos cemitérios é assustador. Assustador, né? Olha só. Isso é o que mais... Água limpa, né? Isso aí são milhares de ovinhos que são produzidos, depois eclodem e viram, vão para as casas, gerando a doença. É lamentável. E nós fomos também no cemitério São Sebastião. Olha só, a entrada do cemitério tem essa caixa d'água nessa condição aí. Não sei o que houve, se ela caiu ou se ela foi armazenada naquela posição, mas o fato é que é bastante curioso. É um dispositivo de água desse tamanho jogado na entrada do cemitério. Isso é o retrato da atual administração, né? Descaso. Eu ia falar exatamente, quer dizer, na realidade, o que nós estamos vendo não é um fato isolado. O que nós estamos vendo não é um fato pontual. Não é um fato pontual. Porque, na realidade, existe uma constância. A gente vê isso nos rios, a gente vê isso... Nós falamos aqui do rio Morro Alto, daquele desbarrancamento. Todas essas situações, elas são permanentes. E aí a gente acaba se acostumando a isso. Então é importante esse voltar, porque senão parece que a gente só lembra dos cemitérios enfinados. Então tem que voltar um mês depois, mostrar que as coisas continuam igual, mostrar para os nossos telespectadores que a gente tem que corrigir isso, a gente tem que estar alerta e que não dá para esconder o sol com a peneira. Vamos para o nosso quadro de olho aberto agora no Passando a Limpo. Falando em Rio Morro Alto, em Pulho, eu lembro que o Ariel Pisolatti, há muito tempo atrás, na primeira vez que a gente exibiu essa imagem aqui, pode soltar a imagem lá do Rio Morro Alto, o Ariel falou o seguinte: olha, esse tipo de coisa quando acontece, ele foi secretário, então ele sabe do que está falando, tem que ser resolvido imediatamente. Porque isso aí provoca um problema maior ainda de inundação, que aconteceu depois disso. E passadas semanas, professor Osni Pischi, a situação é exatamente a mesma. Está criando limo aqueles 2 trechos ali do Rio Morro Alto, onde houve desmoronamento. Tanto ali como na rua Timbó. Ninguém mexeu, tudo igual. Isso aí são imagens atuais. Ô Zé, está com a cartucheira carregada aí? Mete um tiro no pé do Mendes Sá. Mete um tiro no pé daquela menina que é administradora dessa área. Daí, portanto... Que vergonha, né? E o risco está aí. Falamos de gestão de risco, está aí o risco. E a tendência ali é de que ocorra mais desmoronamento. Vai. O risco Ele vai indo. O risco é cada vez ficar pior. Tem muita gente perguntando a respeito desses postes gigantes que estão sendo instalados aqui em Joinville, inclusive aqui pertinho da sede da TV da cidade tem esses postes, né? Eles é para energia elétrica, alta tensão, na verdade. Alta tensão é para fazer a ligação com o distrito industrial do Paranaguamirim. Exatamente. É para puxar energia para essa região a partir da subestação do Boa Vista. Esclarecido do que se trata. Esclarecido. O pessoal estava achando que tinha relação com 5G, não tem nada a ver, tá, pessoal? Não. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal está de olho aberto
E olha só o que o pessoal mandou desses postes aí. Já encontraram postes em condições bastante curiosas. Esse aí, no Guanabara, torto. Não sei se está claro aqui, não sei qual, eu não sou especialista em instalação fora de do postes, prumo. né? Mas está torto. Ali não tem um rio, um braço de rio que passa ali? Olha, Vai ver que o pessoal da Celeste está pescando ali. vai ver isso. Pegaram algum peixe ali que tortou o poste ali. Uma ó. vara de pescar gigante. Mas a gente tem esperança que o pessoal da Celeste vai dar um jeito. Até a imagem não faz justiça. E tem esse outro poste aí, Jorge, numa condição bastante curiosa também, né? Bem pertinho do muro. Na realidade, aí temos que lembrar várias coisas, tá? De novo, planejamento, tá? E eu vou lembrar do Rio Matias quando a gente fala das intervenções. Quando foi feito o projeto disso, ninguém olhou para baixo. Ninguém olhou o que acontece na rua, o que acontece na calçada, como isso compromete a passagem de pedestres, tá? Qualquer pessoa com deficiência, com um cadeirante, etc., aí já não tem Um carrinho mais. de bebê mesmo. Um carrinho de bebê. Não já passa tem um como carrinho de passar. bebê ali? Ó. De lado, assim, passa de ladinho assim, vai passar aí. Mas deixa eu falar uma coisa, você falou em Rio Matias. Hoje, é 15 de dezembro, está sendo feita a abertura para escolher a empresa que vai fazer o trabalho, vai fazer uma avaliação das obras que já existem e avaliar os projetos para que o Rio Matias, esse projeto O que vai malfadado, acontecer? O que vai acontecer com o Rio Matias? tomara que acertem a empresa, tomara que não seja uma licitação dirigida, porque tem alguns dados ali que o Gerilmar levantou aqui, por exemplo, que o atestado tem que ser igual a metade do trajeto. Aí já Foi deixa feito. metade fora. Metade. Posso mostrar engarrafamento pontual aí, não? Mas mostra, tem Vamos ajudar. pontuais? Deixa eu ajudar o Detran, porque o Detran, depois que nós começamos, eles também estão contabilizando os veículos. Ó, lá na rua Valdemiro José Borges. Valdomiro José Borges, para quem não sabe, é a rodovia, é a rua que liga a BR-280 a Joinville, né? Ao trecho urbano de Joinville, é isso? Não sei se eu falei bobagem, mas é mais ou menos isso. Valdomiro José, é a continuação da rua Santa Catarina, quem vai no sentido Zona Sul. Engarrafamento é rotina ali, tá, gente? Isso aí é... O eixo do todos os dias. acesso sul, que não é 280, ela liga 101. Exato, porque ele vai... 101 Exato, ele vai... sairia na frente de onde um dia deve acontecer a Universidade Federal. Um dia é muito bom. Isso. Vamos seguindo. Agora eu quero mostrar o binário do Iririú. Como é que está o trânsito no binário do Iririú? Olha aí. Eu lembro, gente, que Mas- não necessariamente essas imagens são gravadas no horário de pico, tá? Isso pode ser qualquer horário do dia, tá? Às vezes no meio da tarde acontece isso aí que você está vendo. Joinville está ficando uma cidade interessante. Nós temos duas coisas. Chove quase sempre e o trânsito normalmente está assim. Assim, Essas são duas constantes. Agora imagina, né? Pontuais. Pontuais. A mistura da chuva com isso. Isso Mas aí, agora há uma melhora, desculpa até interrompendo, Enio, porque com o término das aulas diminui, segundo o Sim. Detrans, 30% o movimento de carros circulando. Sim. Que as mães deixam de buscar seus filhos e vans deixam de trabalhar. Sim. Ou seja, então dá uma diminuída. Então, Arivão, trânsito funcionar- segundo o Detrans, eles vão ter mais 30% de tempo para estudar os projetos para Para melhoria. ano que vem melhorar. Tomara. Papa João 23. A gente separou um monte aqui. Papa João 23, mais um problema pontual no trânsito de Joinville. Aí, a Papa João 23, que teoricamente não deveria acontecer engarrafamento, porque ela é uma via de sentido único, se eu não me engano. Sim, né? um binário. Mas não é o que acontece, como você pode Um perceber. binário com Albano Schmidt. Isso aí é rotina para os moradores ali da Papa João 23. A rua Piratuba agora, Zé. Pode cortar para a rua Piratuba. E para quem não acompanha o programa sempre, a gente fala em engarrafamento pontual, porque nós fomos criticados aqui, quando a gente mostrou os primeiros engarrafamentos, que a justificativa do crítico do programa era de que tratava-se de um engarrafamento pontual e que o trânsito de Joinville é ótimo, segundo o relato. E daí a gente começou a mostrar toda a cidade para tirar a dúvida dele. Para mostrar que os engarrafamentos estão bem espalhados em toda a cidade e que Toda não a tem cidade. nenhum bairro que esteja livre de engarrafamento. Só contrapondo o que você falou, Ivan, nós vamos mostrar agora mesmo, em período de férias, que existem esses engarrafamentos. Pode ter certeza. E não precisa ser horário Não, de pico, não, não. exato, não, mas é o que eu falei. Mesmo com a diminuição de carros circulando, continuam os engarrafamentos. Ô Zé, um Mas- tiro no pé do cabo lá da guarda pretoriana.
Na realidade, nessa época do ano, o que é verdade, depois do período natalino, se a gente faz essas tomadas entre Natal e Ano Novo, fazer. A aí cidade vai ter diminuído bastante. bastante. Muita gente na praia. Aí as praias estão. Aí é outra história. Aí transfere. Agora é hora de a gente dar uma paradinha para o comercial. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a última parte do programa Passando a Limpo. É rapidinho. De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV da Cidade, também na TVBE. Ontem aconteceu, professor Snipiski, a eleição para o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. O Diego Machado foi eleito novo presidente, ele assume apenas em janeiro e nós ouvimos o que ele falou a respeito desse desafio que terá pela frente em 2023. Gente, quero agradecer aqui a confiança que foi depositada primeiro pelo joinvilense, para que a gente pudesse chegar à Câmara de Vereadores. E hoje, aos meus colegas vereadores, nós tivemos uma eleição unânime. Os 19 vereadores da Câmara de Vereadores votaram na chapa apresentada. E para mim é uma honra estar à frente, ser o novo presidente da Câmara da maior cidade do estado. Agradeço aos vereadores Henrique Deckerman, ao vereador Salles, vereador Lucas, que vão compor a mesa diretora junto conosco. Nós queremos manter alguns programas que já foram implementados nessa gestão, que nós já estamos fazendo parte. A gestão do vereador Maurício Peixa, que se encerra agora dia 31, é uma gestão que já foi compartilhada com os demais vereadores, a qual nós já fizemos parte. E nós queremos continuar alguns projetos que estão em andamento, como, por exemplo, o ABITS, que a Câmara não tem, né, que são os guarda-corpos, né, o sistema informatizado para acabar com a transferência de papéis entre os setores da Câmara, entre outras metas que nós queremos bater ao longo desses 2 anos. Mas, principalmente, orgulhar os joinvilenses, fazer uma administração do tamanho da cidade de Joinville, dando governabilidade ao prefeito Adriano, sendo parceiro, discutindo os projetos, porque todos nós queremos o bem da cidade de Joinville. E essa vai ser a nossa marca, de cooperação, de gestão, de profissionalismo e de atender os anseios dos joinvilenses. Lembrando que o Diego Machado assume em janeiro. A eleição por unanimidade não é muito comum, né, professor? Não é muito comum, mas aconteceu. Eu conheço o Diego, um rapaz trabalhador, começou na política como assessor do vereador Odir Nunes, e, aliás, o distrito de Pirabeiraba tem dado ali as lideranças políticas de Joinville, a maioria é lá de Pirabeiraba. É o Fernando Crelli, deputado estadual, é o Sabel, que é Tivemos vereador, Dorival Lopes Pereira, é o professor. Diego Machado, que é vereador, é o Dir Nunes, foi vereador e presidente da Câmara. Eu concordo com o Diego, eu só não concordo com uma coisa. O quê? Da governabilidade, sim. Da governabilidade é não fazer uma oposição burra, que vai prejudicar a cidade. Agora, também não pode ser uma gestão de puxa-saco. Não pode ser gestão de puxa-saco. Temos que... Então, não pode. O Diego, eu te conheço, eu sei como você é, o que está certo, mas o que está errado, está errado. E a função da Câmara também é criticar, não é só do programa Passando a Limpo, não. Tem um monte de coisa errada na cidade. Temos que lembrar que no modelo republicano, de pesos e contrapesos, o papel do legislativo é fiscalizar o executivo. Exatamente. Sempre foi, né, Jordi? Então é importante isso daí. Preocupa, por um lado, tem que dar os parabéns ao prefeito, que o prefeito com certeza teve, e a sua equipe teve uma participação forte para conseguir essa unanimidade. É lógico. Porque os vereadores alinhados com o executivo votaram a favor, mas é importante também alertar para o joinvilense que o equilíbrio de poder, a negociação do jogo político, ele é melhor para a sociedade que essa unanimidade. Saudável, né? Tá? E eu acho que a gente tem que acompanhar a Câmara, porque se, na medida que a Câmara, por exemplo, possa aumentar o número de assessores, na medida que... Aumentaram já.
Ah, aumentaram? Um assessor a mais por vereador, né? Pode ser que isso tenha ter a ver com essa unanimidade na campanha, na eleição do vereador Diego Machado. De repente foi o preço que a gente acabou pagando para isso. E sabe de uma coisa, João? E o Joinville pode, pelo número de habitantes que possui, Joinville poderia ter até 27, né, vereadores? 25 vereadores. E existe um grupo assim muito chateado com o fato de que não há uma mobilização para se aumentar para 25 o número de vereadores. Deixa eu te falar uma coisa, eu queria, Diego, não esqueça de uma coisa. Na gestão Udo Deller, que era um simples cartório de homologatório, a turma de vereadores puxa saco mesmo do chefe do executivo. Esse é o termo, certo? O que aconteceu? A maioria reprovou, a população reprovou. Reformulação. Rodaram na eleição. Sim. E se essa turma aí de vereador, que é um cartório praticamente foi um cartório de homologação. É um cartório de homologação e agora... E o prefeito vai acontecer a mesma coisa. E o prefeito Udo tinha a mesma maioria que tem o Adriano Silva hoje, praticamente. Mesma coisa. Não tinha oposição. Não tem proposta do executivo que não seja aprovada rapidamente. Eu só tenho uma coisa, Olivan. Eu tenho falado aqui, não vamos nos enganar. Existiram aqui o governo do Carlito, no qual foi inaugurado um semáforo. Existiram o governo do Udo, no qual foram extintas fundações, no qual foram... Olha, foi uma balbúrdia que tinha um primeiro-ministro aí, né? E essa administração agora é uma continuação desse esquema de estagnação da cidade de Joinville. Porque eu concordo, Jorge, com o presidente do partido falou, não, melhoramos o centro, melhorou o quê? Fez lá uma reforminha de 50 metros na Travessa Báqua, fizeram a praia do Alcaide, que não precisava fazer ali, né? Florzinha aqui, meia dúzia de flor, casinha de Natal. Não é nada de impacto, são medidas, são obras mais cosméticas, mais perfumaria. Uma mulher, não adianta ela ser só bonita, ela tem que também ter uma maquiagem, um perfume, uma coisa. Não, né? A cidade precisava A cidade carinho. precisa, eu sou a favor disso. Agora, só isso não resolve, né? Algo a acrescentar? Não, eu concordo plenamente com o que disse o professor. Agora, cartório de homologação, não mais, né, professor? Não mais, não Chega. pode. Continuará sendo. Muito bem, vamos ao quadro Nosso Cachoeira agora. O professor Osni Pisque fez uma referência ao EIT do Vila Nova, que continua daquele jeito. Pode soltar as imagens aí da estação de tratamento de esgoto lá do Vila Nova. O professor... Roubaram os tubos só, né? Não sei se talvez tenham guardado um lugar mais seguro, né? Por uma prevenção. A empresa está quebrada mesmo, talvez eu levar os tubos para casa. Professor, como o senhor bem lembrou no começo do programa, a Companhia Águas de Joinville conseguiu um belo financiamento, quer dizer, ainda não conseguiu financiamento, conseguiu autorização para obter o financiamento. 600 milhões por BID. Isso aí. E, inclusive, com previsão de ampliação do projeto inicial que se faria no Vila Nova, né? No Vila Nova, O que tu acha disso, Jorge? Eu acho que isso explica cada vez mais por que essa obra não deslancha. Fica tão claro que estavam esperando isso daqui para que o contrato ficasse mais interessante, para poder aditivar o contrato e aumentar o contrato e colocar mais aditivos, que cada vez as coisas vão ficando mais claras. Olha, já que estamos falando da Companhia Água de Joinville, eu queria levantar um outro assunto aqui, que é a ETA, Estação de Tratamento de Água, ETA, do Piraí Sul. Sim. Ela fica a montante, Jorge, das plantações da área de risicultura. Das arrozeiras, É importante levantar uma coisa, durante dezenas de anos,
os risicultores aplicaram defensivos agrícolas poluentes. Sempre. Os defensivos agrícolas sempre contaminam a água mais ou menos, mas contaminam. E isso faz que o tratamento de água para a potabilização da água seja mais cara e seja maior risco. Então, eu só queria dizer o seguinte: o escoamento das águas da plantação, porque a risicultura aqui é feita com água, né? Plantado na água. É com água e, além disso, é com aplicação defensiva. Ela não é orgânica. Não é orgânica. E muito defensivo. Então, você que é da área da saúde também, é um assunto que a gente tem que levantar, que tem que ser muito bem visto isso. Tem que ser um projeto muito bem feito, né, Você professor? não tem resíduos desses inseticidas, pesticidas. Os pesticidas, de uma maneira geral, tanto fungicidas como inseticidas. E os próprios fertilizantes, tem que lembrar nisso também, o alto conteúdo de nitratos. O que tem que lembrar nisso é que a gente não pode demonizar, colocar assim. Não. É perfeitamente compatível desde que os cultivos sejam mais orgânicos, os tipos de defensivos sejam os adequados. Agora, ninguém é contra a agricultura. Não, muito pelo contrário. Não foi assim no passado, porque não era a legislação. Cada vez a legislação é mais dura. A gente Agora que tem estar alguém alerta a fiscalizando isso, será? Vamos dizer que tem. Vamos dizer que tem. Na verdade, eu tenho um amigo que é risicultor no bairro Vila Nova. Ele planta uma área considerável de arroz e ele me falava da quantidade de defensivo agrícola que ele usa. É uma situação que exige uma fiscalização muito rigorosa e ele procura fazer tudo dentro da legislação. Ele me disse que, infelizmente, alguns não respeitam a legislação. Isso causa realmente uma apreensão muito grande e o professor tem todo o direito de ter essa preocupação. Fiscalização é fundamental. Agora, a consciência do risicultor fala mais alto, né? Eu só queria dizer mais uma coisa em relação a essa estação que nós estamos falando, Jorge, só para não esquecer. Foi contratado um estudo ambiental. Sim. Foi contratado um estudo ambiental e a empresa vencedora, como a Águas de Joinville, tudo é uma bagunça, né? Foi uma empresa de Atalanta. Já ouviu falar onde fica esse município? Conheço Atalanta, já passei por lá. No interior de Santa não é uma Catarina. grande metrópole. É um pequeno município. Nada contra, mas é uma pequena empresa também. Uma empresa tão medíocre para fazer o estudo ambiental, o EIA, estudo de impacto ambiental, que a primeira visita que fizeram a Joinville, fizeram através da ouvidoria da prefeitura. Parece que ficaram 18 horas no telefone para conseguir uma ligação, mas fizeram através da ouvidoria da prefeitura. Tá vendo? Então é risível. Ô Zé, 2 tiros no pé, pessoal da Água de Joinville. Lembrando que tem muita obra lenta, muitas decisões demoradas, mas teve um caso muito rápido. Vocês lembram que hoje a gente está celebrando, eu estou sendo irônico aqui, né? Um pouco mais de um ano da queda da calçada no Natal do ano passado. É hoje o dia? Não hoje, exatamente, né? mas aproximadamente. Nestes dias. E foi esse caso aí, que foi notícia internacional, né? As pessoas estavam acompanhando a abertura do Natal de Joinville ano passado, quando caiu a calçada, dezenas de pessoas caíram ali. A prefeitura imediatamente, embora não tenha reconhecido culpa no caso, mas imediatamente propôs uma indenização de R$4.000 para cada uma das pessoas que caiu ali naquele buraco. Mas nem todos aceitaram os R$4.000, né? E 2 das 4 pessoas que recusaram esses R$4.000 entraram com ação na justiça pedindo mais e acabaram ganhando cerca de R$30.000, mãe e filha, nos 2 casos, uma criança ainda com problema de saúde, né? E aí a prefeitura reconhece que essas ações estão em andamento, ainda cabe recurso, mas pelo menos 2 das 4 já ganharam mais do que os R$4.000 que a prefeitura resolveu pagar. Primeiro, bem mais que os bem mais. 30.000 é bem mais que 4.000. A segunda pergunta, a grande pergunta é quem que vai pagar isso? Eu ia fazer essa pergunta. Porque na realidade temos 2 coisas. Quem vai pagar isso? Nós e vocês aqui cidadão. todos. Tá? Essa é a primeira. Cidadão. O cidadão vai pagar, mas na realidade quem que é o responsável por isso?
Ninguém Tá? sabe A direito. obra foi feita por quem? Né? A prefeitura. Quem que é o responsável por isso? Mas não e do tinha uma salário empreiteira de que fazendo? secretário isso deve ser descontado? Ah, É uma situação inusitada, porque em momento nenhum eu vi pelo menos foi alguém da produzido prefeitura dizer somos culpados. isso. A pressa da prefeitura Indenizar? em aceitar e em indenizar já era um claro indicador Meia culpa. de meia-culpa. É uma obra o pública. culpado, Jorge, é o Diário de Obras, segundo um vereador que veio aqui justificar isso aqui, e segundo um laudo, ele se baseou num laudo da turma do Mendes Sá, Certo. que foi o Diário de Obras. Isso é um papo Esse diário, interessante. quanto ganha por mês lá na prefeitura, empregado lá? Ele deve ter, Mas deve ter um cargo importante, né, professor? Mas talvez o diário compartilhe um pouco da responsabilidade com a Viga, porque durante o momento foi a Viga, né, que também foi A Viga responsabilizada. que tinha apoiado Exato. Então, A antes Viga de colapsar. Ou a maré, que também estava baixa e acabou não dando suporte adequado. olha, dá para fazer um livro sobre esse caso. Agora, só para concluir a informação, ainda cabe recurso nesses casos. A prefeitura disse que... Mas falando em Natal, Talvez você eu- tem mais algum assunto importante? aí? Não, chegamos Falando em assunto, eu queria perguntar como é que está o Natal nos bairros? nos bairros, só o ônibus. Eu vi né? um ônibus andando por aí. Só Tem o um ônibus. ônibus. Tem aí para mostrar o Tem, ônibus? tá aí. Esse ônibus, são dois ônibus, um da Santo que Antônio e coisa um da bonita. Gideon. E são bonitos os ônibus, né? Então, À noite são iluminados, Exato, tal. mas basicamente nos bairros é só isso. Agora, Ô, preciso Zé, dá um reconhecer que no tirinho centro no tá pé legal. dá um tirinho no pé do Gassenfert para ver se ele acorda, viu? Para começar a reforma dos museus aí. Tem que lembrar que quem vota na eleição de Joinville não é só o centro da cidade, é toda a periferia. Então é boa bom- noite, professor Osnipiski. Tá rindo por quê? Acabou o nosso tempo. Acabou. Boa noite, meu amigo Enio Alexandre. Boa noite, meu amigo Erivan Procno. Boa noite, meu amigo Jorge Castan. Boa noite. Boa noite, nossos amigos telespectadores. Um bom final de semana a todos. Lembrando que o conteúdo completo do programa Passando a Limpo fica disponível no YouTube, nesse endereço que você está vendo aqui. Ó. Tá, vai lá no YouTube, procura Passando a Limpo na TV, faça inscrição e todos os programas estão lá. Boa noite, até semana que vem. Tchau.